Bem-vindos à terceira série, eu sou Adriano, professor de artes. Pessoal, nós vamos dar continuidade na nossa aula de Performance e Happening, a segunda parte. Nós vamos conhecer Performance e o Happening mostrando a sua construção e representatividade na arte contemporânea e conhecer um pouquinho mais da obra de Marina Abramović. Só lembrando vocês que Marina Abramović foi uma pessoa emblemática, que ela transformou a questão da performance no mundo e até hoje ela vive e é atuante. Então nós vamos tentar entrar, gente, dentro da cabeça desse povo assim, que faz essa loucura que é performance. Vamos tentar entender um pouquinho. Vocês acham que a arte pode ser algo espontâneo, algo único e não comercial? Vocês acham que a arte ela pode vir aqui, fazer alguma coisa, rapidamente sair e ela ser uma coisa que não seja vendida, pode ser chamado isso de arte? O público tem o poder de fazer arte juntamente com o criador de uma obra? Você acha que se você estiver assistindo um artista e o artista pegar você e falar assim, vem aqui, vamos fazer arte comigo, você acha que você vai ser também o criador dessa arte? Você vai ser um participante dessa arte? Essa aula vai falar para você sobre isso. Então vamos tentar entender mais ou menos, gente, a questão da performance. Daqui a Marina Abramović, ela deu esse conceito com relação à performance dentro da experimentação dela. O que ela falou? Ela falou que performance é uma construção mental e física, o artista executa num tempo específico, no espaço, na frente de uma audiência. Então acontece um diálogo de energia e a plateia e o artista constroem a obra juntos. No sentido, o que ela está dizendo? Ela está dizendo o seguinte, que o performer, o que ele vai fazer? Ele tem algo que ele tem que representar, vai representar com o seu corpo, e cada vez que ele sobe no palco e faz essa representação, vai ser de uma forma diferente. Pode ser a mesma temática, pode ser a mesma representação, mas vai ser diferente porque a energia é diferente. E outra coisa que ela falava é o seguinte, 1000 pessoas, 1000 interpretações. Esse é o foco da performance, ou seja, você vai assistir uma pessoa representando algo, você vai ter a sua interpretação e a sua interpretação é válida, porque a performance é algo pessoal de artista para público, não público geral, mas cada um independentemente. Então vai ser essa conexão entre os dois é que vai trazer a mensagem chamada performance, ok? Então nós vamos falar um pouquinho sobre Marina Abramović. Nascida em 1946 em Belgrado, Sérvia, antiga Iugoslávia, filha de 2 heróis da Segunda Guerra Mundial, em 1965 começa a estudar arte na Academia de Artes de Belgrado, em 69 começa a fazer performance, em 72 faz pós em Zagreb, na Croácia. E ela fala que um dia que usei meu corpo foi uma experiência profunda, a performance me faz feliz. Primeira coisa, a Marina Abramović, gente, ela era uma pessoa que ela sempre foi muito fechada com relação aos sentimentos. Por quê? Os pais dela eram heróis de guerra, eram do regime comunista, então eles atuaram muito dentro da Segunda Guerra Mundial e ela sempre teve um afastamento deles. Aquela coisa de disciplina militar, então ela nunca teve essa conectividade com eles, essa coisa de ficar muito próximo. Não existia tanto carinho, isso ela fala na própria biografia dela. A avó dela era uma pessoa muito firme, muito forte e foi a pessoa que mais cuidou dela. E a avó dela trouxe para ela essa questão da disciplina. Então ela era um tipo de criança que se ela falasse para ela, fica sentadinha aqui e não se mexe, ela não se mexia, ficava quieta. Então já vem isso dentro da forma dela. E ela desde nova ela teve essa questão da arte, que foi um refúgio para ela. Com 14 anos de idade ela começou a pintar e ela achou que dentro da arte ela seria uma pintora. Só que quando ela foi para fazer faculdade lá quando ela foi para Belgrado, foi fazer faculdade, ela dentro do curso de arte que ela estava fazendo pintura, ela teve uma experiência com performance. E nessa experiência com performance ela ficou fascinada e no mesmo momento que ela teve essa iniciação com a performance, ela já mudou o curso dela, já foi para a performance e ficou na performance até os dias de hoje. Então ela não conseguiu mais sair dessa manifestação porque ela dizia o seguinte, a performance eu tenho tudo ao meu redor, eu posso pegar artes plásticas, posso pegar música, posso pegar teatro, posso pegar dança e misturar tudo isso e fazer uma coisa só. Essa multilinguagem dentro da performance que atraiu ela e até hoje ela está presa, vamos colocar, num sentido positivo dentro dessa linguagem. Então nós temos agora como ela já se tornou uma profissional performer, ela já se tornou uma pessoa que ela entrou nesse mundo, ela começou a fazer suas apresentações. Em 74 ela fez uma apresentação chamada Ritmo Zero. Essa apresentação ela foi muito marcada por um detalhe que já vou falar para vocês. Gallery Studio de Morra, Nápoles, Itália, mesa com 72 itens, 6 horas que teve esse período, ela ficou, digamos que, à mercê do povo com relação aos objetos ali em cima da mesa.
Ela citou, se eu deixar o público decidir, eles podem até me matar. Problematizou a psicologia humana e as relações do poder. O que ela fez? Ela pegou uma mesa e ela colocou vários elementos nessa mesa. Ela colocou uma rosa com espinhos, ela colocou uma arma de fogo carregada, ela colocou lápis, ela colocou pincel, tinta, farinha, um monte de coisa que você possa imaginar. E as pessoas começaram a utilizar. Ela ficou 6 horas parada, ali, inerte, sem se mexer. As pessoas podiam fazer uma intervenção nela, as pessoas podiam ir nela e podiam usar qualquer desses objetos sobre ela. Então, uma pessoa pegou a tesoura e cortou a roupa dela, outra pessoa pegou tinta e escreveu nela, uma pessoa colocou poder sobre a testa dela, outra pessoa escreveu na barriga dela, uma pessoa passou a rosa na barriga dela e cortou por causa do espinho. Aí chegou uma pessoa, pegou a arma carregada e ela estava com balas, colocou na mão da Marina, colocou o dedo da Marina no gatilho e colocou a arma debaixo da cabeça dela, assim. E a Marina ficou com a arma aqui, engatilhada debaixo da cabeça. Outra pessoa vendo isso, não achou agradável isso, e foi lá, tirou a arma da mão dela, colocou na mesa e pôs ela com o braço normal. Diz o que ela conta na biografia dela. Ela ficou apavorada, mas ela não transpareceu isso. Mas ela sentiu que ela estava à mercê de perigo. E quando ela começou a performance, ela falou, eu estou à disposição para o que acontecer. Quando terminou 6 horas que ela se mexeu, o pessoal saiu correndo de medo, porque acharam que ela ia retalhar. Mas não, ela não ia retalhar. Simplesmente ela saiu da posição dela e terminou a performance. E o que ela viu? Ela viu que a psicologia humana é uma psicologia que, se ela tem o poder das suas mãos, ela pode fazer o mal. Então isso ela chegou com uma análise dessa performance e isso marcou muito todo o mundo cultural da época e o mundo artístico. Logo em seguida, em 77, ela acaba se casando com o Frank William Lipsyn, que é conhecido como Ulay. Eles fazem juntos a primeira performance juntos em Bolonha, Itália, começo da parceria, 17 horas de performance, ou seja, 17 horas eles ficaram amarrados pelos cabelos. O que ela está falando? Ela está falando sobre tempo e relação. A Marina, ela sempre deixou o lado pessoal dela muito transparente dentro da obra dela. Então, essa vulnerabilidade dessa, essa falta de sentimento que ela teve na infância, ela sempre deixou muito conectada. Então, nessa obra, ela está falando sobre o depender de uma pessoa e dessa pessoa ser o oposto dela, mas também ser a parte que complementa ela. Por isso que ela está falando sobre tempo e relação. 17 horas, gente, parado, apoiado pelo cabelo, que eles estão com o cabelo esticado. Se ela trouxesse a cabeça para frente, machucava ele e vice-versa. Então eles tiveram que ficar nessa posição durante todo esse tempo, que trouxe dores, trouxe incômodo, trouxe bastante coisa. Mas foi um teste físico. E ela está transparecendo para as pessoas a dependência que nós temos dessa outra parte, da outra metade da nossa vida. Então ela traz isso da vida pessoal, trazendo a performance como ensinamento para as pessoas que estão vendo. Em 80, ela fez Amsterdã, Holanda, uma das performances mais famosas. Foi do casal durante ação de 4 minutos. Marina com uma flecha em direção ao seu coração e o marido apoiando o arco. Os dois ficam inclinados e tem microfones no peito para ouvir as batidas do coração. Entrega e confiança, abdicar do controle. Essa é a temática dessa performance. O que está acontecendo nessa performance? Nós estamos falando em 1980. A Marina está ali e ela segura um arco, virado o arco para ela. O marido, o Ulay, ele está com uma flecha e essa flecha está encaixada no arco. Então o que acontece? Ele está com a flecha na mão aqui, na corda, só que ele não está segurando o arco. Quem está segurando o arco é a Marina do outro lado. E a Marina aqui desse lado, ela pega o arco, estica e põe a flecha em direção ao coração dela. Se o rapaz solta a flecha, essa flecha entra no coração dela e mata na hora. Eles ficaram 4 minutos nessa posição. Inclusive a Marina, ela faz uma inclinação de 45 graus para trás, para ter certeza que está tendo tensão no arco. E o Ulay, nós infelizmente não temos a foto, ele está com uma luva para ter a firmeza de não soltar. Ele não pode soltar, porque se ele soltar, ela morre. Então está falando exatamente essa coisa de entregar o controle. É uma fase da Marina que ela estava no relacionamento tentando entregar o controle nesse casamento e tentando fazer essa dualidade de sentimento dela. Ela está trazendo isso da vida pessoal dentro dessa apreciação dessa performance. E nós temos 81 e 87, durante todo esse tempo, foram 22 sessões de 8 horas e 6 dias seguidos. Cada um perdeu 10 quilos. Ulay e Abramovich e a Marina, ela tiveram alucinações e dores, e o Ulay ele desistiu 2 vezes, os dois numa mesa. O tema era o desprezo à sociedade ocidental. O que era essa performance? Era uma mesa de jantar, o Ulay estava aqui e a Marina estava aqui. Eles ficavam sentados se olhando. E isso durante o quê? 8 horas seguidas. Eles só chegavam de manhã no banheiro, ficavam 8 horas ali e ficavam ali se olhando.
O Lai desistiu 2 vezes porque ele não aguentou as dores, teve até alucinações. E a Marina, pelo fato dessa criação, da rigidez dela, da disciplina, ela aguentou firme todo esse momento. E por que desprezo ocidental? Porque na década de 80 já as famílias não ficavam mais à mesa para jantar, elas iam para a televisão, então já é aquela família separadas. E ela está falando que isso é errado. A cultura dela é uma cultura oriental. Na cultura dela, oriental lá da antiga Iugoslávia, as pessoas iam no jantar e falavam sobre o que tinha acontecido no dia, compartilhavam informações. E ela não via isso no Ocidente. Nessa época eles viajaram em toda a Europa, fazendo apresentações, eles viviam numa van. E ela disse que foi o movimento mais feliz da vida dela, que ela e o Lai andavam de país em país apresentando essa performance, vivendo numa van. E dentro de tudo isso que a gente viu até agora, gente, vamos fazer uma perguntinha para a gente lembrar o que a gente viu? O que a artista Marina Abramović percebeu durante a performance Ritmo Zero em 74? Ela ficou exposta e ela sentiu que podia acontecer alguma coisa. O que aconteceu? Responde para mim, estou aguardando vocês. Até daqui a pouquinho. Beleza, vamos seguir em frente. Então nós temos agora essa performance Cabeça de Dragão de 90 até 92. Nesse momento, gente, a Marina ela se separou. Ela teve 12 anos de casamento, ela saiu bem chateada e a obra dela meio que reflete isso. Oxford Museu de Arte Moderna, Inglaterra, separado do público por blocos de gelo. Ela tem 5 cobras construtoras, isso. Aquelas cobras que fazem a pressão, elas não são venenosas, mas elas fazem pressão para matar as suas presas, né? Essas cobras que estavam sobre os ombros e a cabeça dela. Performance de 1 hora, segundo as suas palavras, as cobras seguiam a linha de energia do seu corpo. A Marina sempre foi muito apegada a essa questão dessa cultura oriental sobre meditação, linhas de energia, chakras, né? Então ela dizia que as cobras elas seguiam a linha da energia dela. Bloco de gelo, por quê? Como a cobra é um animal de sangue frio, ele se afastava do frio e ficava no corpo dela que era quente, por isso que eles permaneciam com ela. Então, qual é a alusão e por que ela está fazendo essa imagem específica? A alusão à dualidade de sentimentos, como a Medusa usada por Poseidon e Hera. Se a gente entrar dentro da cultura grega, a gente vai ver que Medusa era uma sacerdotisa de Hera, muito fiel, e ela era uma sacerdotisa virgem, no caso. Então, a sacerdotisa ela não podia ter contato com homens, para ela poder, vamos colocar, servir os deuses com grande pureza. E ela estava lá, dentro do templo de Hera, e Poseidon, como os deuses eram deuses egoístas, problemáticos na época da Grécia, que era sempre colocado isso como realidade dentro da cultura mitológica grega, ele se apaixonou por Hera, desceu lá e a tomou. E no momento que ela estava sendo tomada por Poseidon, a Medusa, ela pediu por favor, Hera, me salve. E a Hera a desprezou. Hera virou o rosto dela e falou, você me dá nojo, não quero ver olhar para você. Poseidon terminou o que tinha que terminar, foi embora, deixou ela lá no chão do templo de Hera, e Hera amaldiçoou Medusa. Fez com que os cabelos dela se tornassem cobras, para que ela nunca mais nenhum homem olhasse para ela, e ela ganhou o poder de fazer com que todo homem que olhasse para ela se tornasse pedra. Então, na verdade, a Medusa ela pegou um ódio pelos homens e um ódio pelos deuses. Então, por isso que ela se torna um ser que foi inimigo, digamos, ela se tornou uma vilã, forçosamente se tornou inimigo da humanidade, vamos colocar dessa forma. E por isso ela utiliza essa dualidade, ela representa a Medusa magoada com o mundo, sendo a representação das cobras em sua cabeça. Então isso é a temática que está sendo utilizada nesse momento. E nós temos a artista que está presente em 2010. Essa eu vou colocar que é a obra mais forte na questão do sentimento, mais registrada dentro da história dela. Foi uma homenagem que ela teve, 6 andares do MoMA, que é o Museu de Arte Moderna lá de Nova York, 6 andares homenageando toda a obra dela. Eram 40 anos já de obras feitas por ela.
Então nós vemos ali MoMA, Nova York, Estados Unidos, 3 meses, 850 mil visitantes. Gente, 850 mil visitantes foram lá e participaram. Algumas pessoas sentaram na mesa, que já vou contar como é que foi. 6 andares retrospectiva, título trocadilho, que significa o artista está presente, mas na verdade o artista se faz presente, dando a entender que você que está visitando a exposição, você, o artista, está presente na obra naquele momento. Esse é o trocadilho que ele está utilizando como nome da obra. Regra do minuto de silêncio na cadeira, ou seja, todo mundo sentava na frente dela, 1 minuto, desculpa, eu acho que eu tinha citado 3 minutos. 1 minuto, a pessoa sentava na frente dela, ela estava abaixada, a pessoa sentava, levantava, olhava para a pessoa, e 1 minuto não falava nada. Ela falava com os olhos, a pessoa falava com os olhos. Teve várias reações. Teve gente que chorou, teve gente que riu, teve gente que ficou séria, teve gente que ficou contente, teve gente que ficou pensativa, teve gente que tentou tocar ela não tocou, ela ficou quieta. Aí era exatamente isso, conhecer a pessoa pelo olhar. E nós tivemos uma surpresa para a Marina. A Marina, ela tinha separado seu esposo já há 23 anos, não via mais ele, e ela estava ali abaixada, de repente ela olha para cima, uma outra pessoa senta, só que ela estranhou que essa pessoa que sentou, que ela estava olhando para baixo, a pessoa que sentou na frente dela, esticou as pernas, os braços, fez o exercício de relaxamento. Isso é uma coisa de ator, né? Ator que faz isso. E ela olhou para frente e viu que era o Lai, o esposo dela. 23 anos não se viam. Lembrando que quando eles se separaram, eles tiveram uma cerimônia de separação em cima da muralha da China, e daquele momento em diante nunca mais se viram, e ela o enxergou. Ela não aguentou, olha que é uma pessoa extremamente controlada, ela não aguentou, vocês podem ver no YouTube, ela não aguentou e ela começou a chorar. Ela começou a chorar e isso foi um impacto muito grande. Tanto é que essa foi a única performance que ela tocou, ela esticou os braços, o Lai esticou os braços também, e elas tiveram esse contato e esse oi, vamos colocar assim, através das mãos. Então, nesse momento, ela fala assim, logo depois dessa performance, após 3 meses me levantei daquela cadeira diferente. Por que diferente? A disciplina, ela chegava de manhã 8 horas, sentava, só tomava água, não ia no banheiro. No final do dia, ela terminava a performance, ia no fundo do museu, fazia um risquinho na parede para contar todo esse tempo que ela ficou. Mas o fato de conhecer tantas pessoas e ver tantas coisas, e essa experiência de ter visto o ex-marido, mudou a cabeça dela. E a amadureceu muito mais indo dentro da performance. E nós vemos, com tudo isso, nós temos uma coisa chamada happening também, que é bem importante. O happening, em inglês, acontecimento, é uma forma de expressão de artes visuais que inclui características cênicas. Apesar de alguns considerarem sinônimo de performance, o happening é diferentemente porque, além da imprevisibilidade, envolve a participação direta ou indireta do público e do espectador. O que acontece, gente? Nós temos a performance, ela pode ser feita pela pessoa com ou sem público. Ela tem que somente ser registrada. Mas o happening é necessária a participação do público, que o público pode ser convidado a participar da obra. Então, nesse momento, o happening diferencia isso. É uma participação do público. Então, o que acontece? Quando teve a obra 433 de John Cage, que ele chega lá em 52, ele fica na frente do piano, ele se apronta para tocar o piano, ele não toca, ele simplesmente pega um cronômetro e clica 433 e fica em silêncio, todo mundo começa a ouvir o barulho do teatro, a pessoa começa a ouvir respiração, ouvir tudo em volta, e ele não faz absolutamente nada. Dá 433, ele levanta, agradece o público, termina a performance. O que ele fez? Ele fez com que a performance acontecesse através das pessoas. Isso se torna um marco inicial do happening, e o happening começa a ser utilizado através disso daqui, que a pessoa que está assistindo, ela acaba produzindo arte. Isso é uma inovação no mundo contemporâneo. E nós temos o Alan Capron, em 1959, ele inventa o termo happening para esse termo, e ele é uma pessoa que já tinha essa coisa de trazer a arte para fora dos museus, fazer com que a pessoa participasse, e ele dá esse termo para esse tipo de arte. E nós temos agora o Flash Mode, que já é vamos colocar uma evolução dessa forma. Vamos assistir um vídeo rapidinho? Vamos assistir esse vídeo e conhecer o que é Flash Mode. Vejam aí, gente.
Assistiram lá? O que vocês viram? Vocês viram, de repente, um shopping lotado, um monte de gente, aí de repente surge um músico aqui, surge um músico ali, surge mais uma pessoa aqui, mais outra pessoa ali, e de repente todas as pessoas se unem ali no meio, fazem toda aquela questão lá dos tambores, da percussão, e daí de repente o pessoal está cantando, falando, fazendo música, e de repente termina a música e o pessoal desaparece. Todo mundo volta para os lugares que estavam. Quer dizer, é uma coisa rápida, é um happening, ou seja, as pessoas que estão ali vão lá, fazem uma ação, as pessoas que estão ali em volta estão vendo, participam, cantam junto, tocam junto, se quiserem, opção, e de repente essa apreciação desaparece e tudo volta ao normal. Isso é Flash Mob. É exatamente uma inovação, uma coisa nova que tem acontecido, e se você estiver no shopping que de repente viu um barulho acontecer, presta atenção, pode ser que você esteja participando do Flash Mob, que é bem interessante. Vamos fazer um pequeno exercício só para lembrar que a gente viu até agora? O que é happening? Explique com suas palavras. Falem para mim, o que é happening? Com as suas palavras, estou aguardando vocês. Até daqui a pouquinho. Respondendo lá, pessoal, manda a resposta pra gente, tá bom? Quem a gente conheceu hoje? Nós conhecemos um pouco da vida e obra de Marina Abramovic, pudemos receber a diferença das linguagens visuais, da performance e do happening. Nós aprendemos que a Marina inovou. A Marina fez uma coisa nova, ela colocou muito da sua vida pessoal dentro da sua obra, por isso que esse brilhantismo enorme, que a gente vê uma transformação. Praticamente ela contou a vida dela através da performance, trazendo essas coisas que ninguém esperava, coisas totalmente novas. E nós vimos também que as evoluções acontecem. O happening é exatamente uma performance que tem a participação do público. Então o público ele começa a fazer parte da obra, ele constrói a obra junto com a pessoa que está fazendo essa obra. E nós vimos também a questão do flash mold, que o flash mold também é uma grande inovação que vai fazer com que algo aconteça de repente, uma coisa apoteótica, uma arte efêmera, rápida e de repente desaparece. Ou seja, a tendência à arte contemporânea. Saiu dos museus, veio para o meio do público, agora se tem uma união da vida da arte. Isso é arte contemporânea. Ok, gente? Espero que tenha sido proveitosa essa aula, tenhamos aprendido um pouquinho mais sobre o que é performance e o que é happening e nos encontramos numa próxima oportunidade. Até. Tchau, tchau.